eu sou professora Janaína, eu sou professora conteudista da disciplina de OSM, Organização, Sistemas e Métodos. Eu gostaria que vocês abraçassem essa disciplina por ser de suma importância para a formação do profissional de administração. Hoje, Organização, Sistemas e Métodos é um ramo do trabalho do administrador, né? É uma carreira que você pode seguir de suma importância para todas as organizações, seja ela pública, privada, né? Ou uma organização não governamental, do terceiro setor. Então, de forma geral, toda empresa, né, precisa de ter conhecimentos, ter técnicas, seguir procedimentos, e isso faz parte da função de um profissional que se especializou, que estudou, que se aprofundou em organização, sistemas e métodos. Então, eu trago aqui um conceito, né, de Luiz Otávio Leal, da Rocha, que diz que a OSM é a função mista de organização e planejamento, desenvolvendo-se na construção de estruturas de recursos e de operações de uma instituição, assim como na determinação de seus planos, principalmente na definição de procedimentos, rotinas e métodos. Então, o que o profissional de OSM faz? Define rotinas, procedimentos e métodos de trabalho. E isso traz para a organização um ganho em produtividade, em motivação, em organização muito grande. Tá? Se você não tiver um caminho a seguir, dificilmente você vai ter rotinas. Se você não tiver um método de trabalho definido, dificilmente você vai ter uma produtividade no trabalho. Então, o que o profissional faz? Ele levanta informações, ele define metodologias de trabalho para que os profissionais que trabalham no dia a dia da organização sigam esse caminho definido pelo profissional de OSM. É estudar a organização por meio da análise das atividades, a fim de criar procedimentos que vêm interligados de forma sistêmica. Então, vou dar um exemplo da rotina de um profissional de OSM. Ele tem que fazer um levantamento de que atividades aquela empresa executa, por exemplo, no setor financeiro de uma organização. Então, ele tem que conhecer quem é o diretor financeiro, o que ele faz, o que o auxiliar financeiro faz, quais são as rotinas de trabalho, que documentos ele produz, que documentos ele arquiva. Tá? Ele tem que conhecer, dentro do setor financeiro, o profissional de contabilidade. Tá? O que aquele profissional faz, o que ele executa, o que ele produz de documentação, e aí ele coleta essas informações, transforma em rotinas de trabalho, transforma em manuais de trabalho, transforma em procedimentos de trabalho, e a partir dali o profissional que entra naquele setor, o profissional que determina que produção ele vai criar, que atividade ele vai desenvolver a partir do manual criado pelo profissional de OSM dentro das organizações. Então, dentre todas as funções que o profissional faz de OSM, ele tem que trabalhar os layouts, que são os estudos organizacionais. Nós vamos daqui a alguns segundos trabalhar esse tema. Criar organogramas que determinam as linhas de autoridade e de responsabilidade dentro da organização. Ele faz levantamentos de processos de trabalho, ele faz análises, ele racionaliza, ele manualiza, ele departamentaliza uma organização, que não é tarefa fácil para quem não conhece esse trabalho em profundidade. Tá? Ele trabalha os sistemas de gestão integradas, ele trabalha a arquitetura de uma organização, quem é que manda em quem dentro de uma organização. Tudo isso vem baseado em cima de um estudo organizacional. Então, praticamente, a função principal do profissional de OSM é fazer um estudo organizacional. A partir desse estudo, ele cria o organograma, ele departamentaliza a empresa, ele cria os manuais. Então, isso é importante por conta dos primórdios de administração. Vocês com certeza já passaram por esse estudo, onde os 4 pilares principais da administração é planejar, organizar, dirigir e controlar. E aí o empresário, o administrador planeja e aí organiza. Ele organiza com o auxílio de um profissional de organização, sistemas e métodos. Tá? E dentro dessa função nós temos inicialmente, como é que eu começo, professora,
a determinar que caminho é que eu vou seguir dentro de uma empresa. Nós podemos começar através dos instrumentos de levantamento de informações. Tá? É um assunto a ser abordado pelos tutores e eu vou dar aqui uma introduzida nesse conteúdo. Existem 3 tipos principais, né, que possibilita você a conhecer a organização como um todo. Primeiro e mais trabalhado é a entrevista. Você só conhece uma organização se você conhecer os profissionais e descobrir o que eles fazem na empresa. Então, primeira etapa para você determinar os manuais, os procedimentos, né, e os métodos de trabalho de uma empresa de forma racional é descobrir o que aquele profissional faz. Então você chega numa empresa, tá, e olha, eu vim fazer um levantamento aqui como profissional de OSM contratado ou funcionário dessa organização, eu quero fazer um levantamento de informações. Que métodos você vai utilizar? A entrevista. Tá? Você pode também, os outros 2 métodos, se utilizar do questionário e do método de observação pessoal. A observação pessoal acontece não muito comumente, porque ela só é aconselhada quando existe uma resistência do profissional em lhe passar a informação. Então, o método da entrevista é o método mais indicado, tá? E se o profissional também colocar um pouco de resistência, você pode oferecê-lo um questionário para que ele preencha e você colete os dados posteriormente. Tá? Mas o mais indicado, e eu acredito que dentro de uma organização onde o profissional de OSM tem a sua função reconhecida, o método da entrevista é o método mais eficaz. Então, você pode utilizar, né, a entrevista junto com o questionário ou então usar os 2 separadamente. A entrevista oferece inúmeras vantagens. Tem minimizar resistências, envolver o entrevistado, conhecer a organização nas entrelinhas. Tá? Então, no método da entrevista, você coloca o delimitador da entrevista. Nós vamos falar primeiro como é que funciona a empresa como um todo, depois você vai falar da sua função e depois você vai falar de sugestões que você gostaria que fosse implantada na empresa, tá? Não no âmbito pessoal, tá? Mas no âmbito racional, de como melhorar os procedimentos da empresa. A partir do momento que você coleta as informações da entrevista, você começa a conhecer a organização como um todo. Então, olha, eu sei o que o diretor financeiro faz, eu sei o que o auxiliar dele faz, eu sei o que o auxiliar de contabilidade que trabalha no financeiro faz. A partir daí, você, profissional de OSM, cria rotinas de trabalho para aquele profissional. Beneficiando quem? O profissional quando entra na empresa. O que eu vou fazer? Está lá o manual que você produziu. Quais são os meus métodos de trabalho? Está lá no manual que você produziu. Tá? Então, a partir daí, você começa a criar os manuais da empresa e começa a organizar a empresa de certa forma, né, da melhor maneira possível. Tá? Então, você tem como função principal fazer o levantamento de informação, né, através das entrevistas e questionários. Tá? A partir daí, criar os primeiros manuais, determinar que funções é que podem ser maximizadas, minimizadas, excluídas. Tá? Então, para você ter noção da importância do profissional de OSM na empresa, está na mão do profissional de OSM levar informações para o gestor da empresa principal, lá aquele cara que está lá em cima da pirâmide, para ele determinar que funções vão continuar existindo na empresa, que funções vão ser mais valorizadas na empresa, que funções vão ser minimizadas na empresa e até excluídas, em cima do levantamento de informações que você, profissional de OSM, trouxe para ele, gestor da empresa. Tá? É em cima do que você escreve, é em cima do que você manualiza na empresa, que a empresa tem diretrizes e acompanhamentos. A partir daí você, né, tem os organogramas para desenhar, tem outras análises para desenvolver, tá? No entanto, o que eu quero deixar claro nesse nosso primeiro contato é que você que se especializar em organização, sistemas e métodos, tem muito trabalho para desenvolver, tem muitas atividades enriquecedoras, tem um reconhecimento garantido, é você que o gestor vai consultar quando quiser contratar uma pessoa, quando quiser determinar que funções aquele novo contratado da empresa vai executar. Tá? Então, fica aí para você o recado, valorize essa disciplina, se aprofunde nela, estude. O mercado de trabalho precisa de profissionais especialistas em OSM.